carta em si diz assim: Deus, estes 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas, conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É uma igreja que tem fama, que tem reputação. Talvez por causa da importância dessa cidade. Talvez por causa da perseguição que surge deste templo de Artemis. Tudo isso dando uma fama que chega em outros lugares, maior fama, mais propaganda do que realidade. Deus não é impressionado com propaganda, com números. Ele é impressionado com atos. Eu conheço as suas obras e que estas obras não estão mostrando muita vitalidade. Eu ouvi uma história quando eu estudava na Escócia, ao contrário desta carta aqui. Uma senhora grávida de 2 filhos morreu. E naquela mesma noite, depois dela ser sepultada, ladrões de túmulos desenterraram, destamparam o caixão e olharam nos olhos de uma pessoa viva. Então ela tinha nome, fama de estar morta, mas estava viva. Foi salva, os ladrões fugiram, obviamente, e ela foi recuperar a saúde e deu luz a 2 filhos reformadores da igreja. Aqui era o contrário, tinha fama de vida, mas estava morta. A cidade, então, era uma igreja, quer dizer, a igreja da cidade de Sardes, era uma igreja que não estava assim muito, assim com características da vitalidade do Espírito Santo. Não estava com a vida do Espírito, a vida da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas nesse caso, não. As pessoas sentaram lá ouvindo a palavra, mas não agiram. Se disseram crentes. Talvez a cidade não estava passando por uma fase de muita perseguição, mais da parte dos judeus do que a população geral. E o resultado é que a igreja entrou numa complacência, num envolvimento com o mundo, talvez envolvido com a riqueza que esta cidade tinha. Então, conheço as tuas obras e estas obras não marcaram qualquer característica de vitalidade. Conheço também que permanecem alguns, poucos, que não ensujaram as suas roupas, não contaminaram suas roupas. No livro de Apocalipse, roupa, vestes, descreve as suas obras, sua vida, sua espiritualidade. Eu estou vendo a roupa dos irmãos e não marca nada de espiritualidade. A nossa irmã com essa camisa mais vermelha não é mais santa porque isso representa sangue. Então ela está sempre purificando os seus pecados. Nada disso. Mas no livro de Apocalipse, por exemplo, nós lemos no capítulo 7 que as pessoas alvejaram, limparam, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Lembramos que em 1 de João, quem confessa seus pecados, recebe a purificação total dos seus pecados. Então essa possibilidade de escapar da consequência de nosso pecado, do castigo de nosso pecado, era o caso de alguns em Sardes. Gostaria de saber quantos que aqui estavam vivendo uma vida de consagração, de procurar a santificação, diz Hebreus capítulo 12, 14, sem a qual ninguém verá a Deus. Em outras palavras, o perigo de nossa fé, que só confessar pecado e alvejar as suas vestes espirituais no sangue de Cristo, pode dar uma ideia de que o crente não precisa cuidar muito da sua maneira de viver. Já que ele está pecando sempre, somos pecadores,
Nós podemos sempre estar pedindo, como o Pai Nosso nos ensina, perdoa nossos muitos pecados, mas graças a Deus eu não lembro nenhum deles. Não me preciso me arrepender, porque eu não estou consciente de nenhum pecado, eu vivo uma vida santa e pura. Então pode dar uma ideia completamente errada de qual é a maneira que o crente se santifica. O crente vive uma vida santificada, evitando os pecados grosseiros. Tanto Agostinho, homens do passado, pais da igreja, sempre acharam que certos pecados eram mais graves do que outros. O cristão não adultera, o cristão não mata ninguém, o cristão não rouba, o cristão não vive como aquela lista que nós encontramos em 1 Coríntios 6, se contaminando com esses pecados do mundo. Mas tem outros pecados que nós cometemos, pecados silenciosos, pecados que não afetam ninguém, ninguém percebe o meu pecado. E esses pecados são aqueles que nós temos que diariamente lavar no sangue do Cordeiro. Então havia, portanto, aqui em Sardes, pessoas que não faziam distinção. Se eu sou pecador, o que há de mal no viver no adultério? Como dizia um pastor lá no Brasil, está vivendo abertamente no adultério, mas não há problema, porque eu sou crente, sou batizado e eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Por que eu devo me preocupar? Sardes é para lembrar-nos que temos que nos preocupar. Há certos pecados que não são aceitáveis de forma alguma para o crente. Continuando. Conheça as tuas obras, que tem fama de vida, mas está morta, a igreja. Remanescente, poucos que têm roupa limpa. Número 3. Quem tem vencido, o vencedor, receberá uma roupa branca. Os irmãos lembram que Jesus falou uma parábola sobre a festa do casamento do filho do rei, uma representação da segunda vinda de Cristo. Naquela altura, quando Jesus volta, ele entra naquele salão da festa, todo mundo vestindo com roupa especial que o próprio rei fornece. Apenas uma pessoa que entra com roupa própria. Então este texto nos lembra particularmente que nossa justiça própria, não importa quanto nós tentamos viver a vida cristã, nunca é suficiente para nós sermos aceitos diante de um Deus absolutamente perfeito, santo, 3 vezes santo. Portanto, precisamos receber a roupa dele, a roupa branca, nome que permanece no livro da vida. Como que permanece? Porque o crente não nega ao seu Senhor. Numa cidade como Sardes, a pressão contra os cristãos pelos pagãos, e aqui, nesta carta em particular, nós notamos que os judeus que moravam aqui também pressionaram os crentes. Eles também tentaram perseguir os crentes, enquanto os romanos não se importavam muito com os crentes nessa altura. Quando chegamos a Filadélfia, vamos ver que já há uma ideia que Roma vai perseguir a igreja. Mas até esse momento não há perseguição romana aqui. Há perseguição da parte mais dos judeus. Qual é a rivalidade entre a igreja de Sardes, representada por esse templo, que é muito depois desta carta? Qual é a rivalidade? Os judeus dizem que ele está adorando o Deus único e vivo. Monoteístas, aqueles que têm a mesma Bíblia da igreja. A igreja diz, mas nós cremos na salvação pela morte de Cristo. Os judeus não aceitavam que Jesus Cristo fosse o verdadeiro Messias. E até hoje,
são poucos os judeus que reconhecem Jesus como Messias. Eu lembro falando com um judeu sentado ao meu lado, num avião, dizendo que eles estão esperando a vinda do Messias. A diferença então é essa, que a igreja aqui reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, como aquele que tem a chave de Davi no carta a Filadélfia, mas que não são. Meu professor em Edimburgo sempre nos lembrava da seguinte realidade quando se trata da época que estamos vendo aqui nessas ruínas. A época em que a igreja existia aqui pequenina, com talvez umas dezenas de crentes, e a população, na grande maioria pagã, oferecendo sacrifícios aos ídolos e a esta deusa de fertilidade. Ele dizia: os grandes perigos da igreja cristã no primeiro, segundo, terceiro século, qual foi? Judaizantes. Uma tentativa de levar a igreja de volta para o Antigo Testamento, batizá-los como prosélitos, o prosélito se batizava, circuncidar os crentes e torná-los, como o livro de Gálatas nos adverte, em judeus convertidos do paganismo. Havia muitos que se convertiam ou se tornaram judeus plenos ou apenas amigos dos judeus. A outra possibilidade seria essa doutrina que nós já vimos duas vezes, a doutrina de Balaão, essa ideia que a vida de envolver-se com o paganismo não faz mal para o crente. E especialmente a doutrina gnóstica. Nós queremos falar mais sobre isso mais para frente. A ideia de que este mundo é ruim e qualquer pessoa que se envolve com este mundo criado, das coisas visíveis, tocáveis que a gente come, tudo isso envolve-nos com este mundo e, portanto, nos separa de Deus. Problema da igreja de Colossos e várias igrejas, por exemplo, Éfeso também passou por aquilo. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas roupas. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. A palavra andarão comigo significa, na sua vida diária, eles andam com Cristo. Todo crente é um discípulo. Discípulo significa um seguidor de Cristo. Como também nós lemos no capítulo 14, que as ovelhas do pastor Jesus seguem ao seu pastor. No mundo vindouro, ele será também o nosso pastor, e eles que não se contaminaram com o paganismo, essa ideia que já vem do Antigo Testamento, que prostituição religiosa é um perigo para o povo de Deus durante séculos e séculos seguidos, que eles não se contaminaram com essas mulheres, não mulheres fisicamente, mas está falando justamente desse tipo de adoração às deusas. Aquele vencedor, igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Qual é o problema que o crente enfrenta diante da perseguição? Pessoas que voltam para trás, homens como Demas, de 2 Timóteo, que amava este mundo e não seguiu mais nos passos de Jesus. A única explicação para isto, a Bíblia não trata de perder a salvação, mas são pessoas que abstêm, voltam para trás, viram as costas para o Senhor Jesus. Então se podia falar que o seu nome foi apagado do livro. Tal como uma pessoa que sai dos rolos onde ele foi inscrito o seu nome no livro da igreja. E esses então, promete Jesus, jamais perderão seu lugar no livro da vida. Também reconhecerei diante do meu Pai
Jesus prometeu isso, que aquele que confessa o nome do seu Filho também confessará Jesus diante dos anjos, diante do Pai. Mateus 10, versículo 32 e 33. E para aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há duas igrejas que vamos ver os sítios hoje, aqui em Laodiceia, que são os mais condenados pelo Senhor, Sardes e Laodiceia. É fácil ler as cartas e perceber que há pouca coisa nesta igreja ou Laodiceia que Jesus Cristo tem oportunidade de louvar. Apenas alguns poucos aqui em Sardes. O que nós devemos aprender pensando nisso? Devemos perguntar para nós mesmos se as nossas igrejas receberiam uma carta como esta de Sardes, ou seria uma carta que nós estaremos estudando à tarde de Filadélfia. A igreja de Filadélfia não recebe nenhuma condenação, enquanto a igreja de Sardes recebe quase condenação inteira. Como é que nós podemos avaliar a nossa própria vida, a nossa própria igreja? Eu tenho na minha biblioteca em São Paulo um livro escrito pela maior autoridade sobre avivamentos, já que a igreja de Sardes é uma